E aí, galera, bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês aí? Tudo. E aí, Douglas? Tudo sim. Altieri, Pereira, Opa, tudo bom? eu estou. Ó, tamo aí. O pessoal está ingressando aqui, estou aceitando o pessoal aqui para poder entrar na nossa Tudo aula. bom, Alexandre? Bom dia, Alexandre. Bom dia, tudo bem? Tô bem, senhor. Eu estou bem, Fábio. Como é que tá de quarentena por aí? Tá de boa. Muita coisa para fazer em casa? Não tá não. A gente não tem muito, mas dá pra fazer as tarefas, tudo aqui. Não vai dar pra fazer tudo. É uma mata essa aula à distância, hein? É difícil, se o TVC passa muita coisa pra nós. Aí complica. Bom, eu estou passando pouca coisa, né? Sim. Passei algum trabalho já para vocês esse bimestre? Não. Ainda Não. não, então vou passar um hoje aí. Não precisa Calma, não, calma. pode Calma, ficar de calma. boa. Calma, pode ficar de boa, calma. Não fique estressado. Vou passar dois, não é um só, não. Um da semana passada e um dessa semana. Não precisa não. Não, Alexandre, sei não, Alexandre, precisa não. Não precisa não, pensa bem. Tem muita coisa. Mas desenho é fácil de fazer. É relaxante. Desestressa. Vai criar um calo na minha mão depois, um Não calo precisa gigante. não, Alexandre, deixa quieto. Nós desenha depois quando voltar. A hora que voltar, não vou estar com vocês mais, aí é sacanagem. Vai que não volta esse ano mais. Aí a questão, Putz, pegou meu raciocínio. vixe, aí se complicou, tia. Então vai que essa vacina que eles descobriram aí, que eles acham que fez a descoberta da cura, não funcione. Não que eu estou sendo pessimista, estou querendo que todo mundo seja vacinado logo, mas Se for da China, não tomo, já avisei. Se for da China, eu não tomo dia nenhum. tá dando dúvidas, né? Porque a gente não viu testes, não acompanhou testes, eles não falam sobre se ela é eficaz ou não, né? Então, gera um pouquinho de dúvida aí, a gente tem um pouquinho de medo, né? Se realmente isso vai ser bom para a nossa saúde ou não. Tomara que seja, para a gente voltar à aula presencial, que eu prefiro mais. Amém. Vamos lá, vamos começar a nossa aula? Vamos lá, Ok. vamos colocar o nosso slide aqui, para a gente começar. Entrando as pessoas aí, eu vou aceitando e vai conectando a nossa aula. Na aula passada, a gente parou aqui, né? Nós falamos um pouquinho sobre a arte pop, falamos sobre alguns artistas da arte pop, né? Vamos só rever alguns slides anteriores. Nós vimos sobre alguns artistas que comporam essa arte, que foi o Robert Rauschenberg, acho que é assim que fala, o Tom Wisselmann e o Jasper Jones, que foi um dos artistas importantes aí da arte pop. Nós temos também o Andy Warhol, que foi o pioneiro, né? Que foi o grande percussor aí desse momento, dessa arte aí na década de 60 aí, tá? A arte pop surgiu nos Estados Unidos, teve bastante referências aí, bastante cores, tá? Então, uma técnica muito utilizada naquela época para divulgar produtos, para divulgar imagens de textos, de ideias, tá? Então, eles usavam muito essa técnica aí para expor e expressar os pensamentos, para conseguir atingir uma grande venda de objetos, de produtos, né?
Então, nós temos uma grande arte aí desenvolvida nesses anos aí, que ainda é utilizada principalmente em camisetas até hoje, né? Que é o silk screen aí, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre essa técnica aí, que eu falei para vocês que eu ia colocar essa técnica, como ela era feita, né? A reprodução dessas imagens em camisetas, em produtos, tá? Aí falei um pouquinho sobre as características, né? As principais características. Falei sobre essa imagem que está aí na tela, sobre as latas, né, de sopa, que foi uma grande referência na época. Falei um pouquinho sobre o objetivo da arte pop. Falei um pouquinho sobre a ditadura, né, que era um meio de expressar seus pensamentos contra o governo na época. Demos início aqui no artesanal e não artesanal, né, qual a diferença um do outro, né? Então, nós fizemos uma recapitulagem rápida dos nossos slides aí. Então, na realidade, nós paramos aqui no Brasil. Então, surgiu quando? Na década de 60, né? E foi o quê? Uma grande referência, né, para as artes plásticas do país. Então, ela foi muito estipulada, foi muito consumida na década de 60 aí, tá? Principalmente para fazer as impressões de silk screen, né? Ou as referências de gibis aí. Então, eles colocavam muita arte pop nesse período aí, nesses produtos aí. Então, era uma referência que levava aos olhos das pessoas, dos consumidores ou dos observadores, uma mensagem ou uma referência aí, tá? Então, entre os principais artistas aí do Brasil são o Duke Lee, o Bavarelli, o Fajardo, o Nasser, o Rezende, Ditose, o Aguiar e o Antônio Henrique Amaral. Esses foram os principais artistas aí do Brasil, tá? Aí eu coloquei a foto deles aí, ó, para vocês terem uma ideia de como eles eram na época, né? Então, nós temos aí da esquerda aí, ó, passando o mouse em cima, é o Duke Lee. Depois temos o Bavarelli, o Fajardo e o Nasser nessa imagem aqui. E nessa outra aqui nós temos o Rezende, o Ditose e o Antônio Henrique Amaral. Tá? Então, esses foram os principais artistas do Brasil aí na arte pop aí. Os que fizeram referências nesse período aí. Tá? Então, pergunta de prova, os artistas brasileiros que compunham a arte pop aí do Brasil. Então, gravem bem os nomes deles aí, fazem uma anotação no caderninho de vocês, tá? Na agendinha de vocês aí, para vocês não se perderem nos artistas brasileiros aí. Lá fora, o principal foi o Andy Warhol aí, né, nos Estados Unidos. E no Brasil, essas foram as referências. Dúvidas sobre isso? Alexandre, Diga. depois você não pode enviar os slides para nós? Vou subir lá no YouTube, tá? Vou postar lá. Assim que eu subir, okay. eu mando para vocês o link para você estar acessando essas aulas. A aula da semana passada e essa aula. Alexandre, Oi. quais são os artistas brasileiros mesmo? O artista mesmo? Os artistas brasileiros são Duke Lee, o Bavarelli, o Fajardo, o Nasser, o Rezende, Ditose, o Aguilar e o Antônio Henrique Amaral. Ok. Coloquei as fotos aí. Aí esses dois slides aqui, vocês fixam ele, depois vocês vão estar anotando ele, e vocês não vão esquecer desse conteúdo que é importante para a nossa prova aí, tá? Continuando aí. Então, a obra de Andy Warhol, ele expunha uma visão irônica da cultura de massa. O que seria essa cultura de massa? Uma cultura
que chegava a todas as pessoas, que levava esse conhecimento, essa imagem, essa visão para uma grande quantidade de pessoas, um público muito grande aí. Então, por isso que eles compunham, principalmente em produtos, as imagens. Então, eles catavam, um exemplo, uma caneca. Eles iam lá, faziam um silk screen, tá? Que é uma técnica de pintura, associava esse produto e, além de vender mais produtos, levava uma mensagem a uma grande quantidade de pessoas. Por isso que é uma cultura em massa. Tá? Então, levava uma visão maior às pessoas. Então, no Brasil, o seu espírito foi subvertido, pois no nosso pop usou da mesma linguagem, mas transformou-a em instrumento de denúncia política e social. Estou lendo esse pedacinho aqui, que é muito importante. Aqui no Brasil, usou-se também para comércio, tá? Para vender produtos, mas o principal dessa arte foi para denunciar a política e a sociedade, e advertir, né, a sociedade os parâmetros desse contexto, o que estava errado, o que eles achavam que era certo, tipo de uma manifestação indireta nesse período aí, tá? Então foi uma grande sacada que eles tiveram utilizando essa técnica para denunciar a política, os governantes da época, daquele período. Então nós temos aí um período que foi marcado aí no nosso Brasil, que foi essas denúncias aí. Então, como a ditadura era muito rígida, né, então as pessoas tinham que fazer de uma forma indireta, que atingisse aos governos, como uma denúncia, e que eles não fossem descobertos, para não sofrer opressões, para não sofrer torturas. Tá? Então, por isso que eles usavam essa técnica indiretamente para atingir esse nível político aí, tá? E social. Dúvidas sobre isso? Não. Não. Qual seria a sua obra pop art? Deixo uma reflexão para vocês. Esse é um dos nossos trabalhos que eu não deu tempo de passar semana passada, tá? Então, nós vamos fazer o quê? Depois que eu terminar nosso tempo aqui no Zoom, a gente vai fazer um desenho. Vocês vão estar desenvolvendo um desenho de sua própria autoria sobre a pop art, tá? Pode ser uma denúncia, pode ser uma arte abstrata, pode ser uma arte com reflexões, tá? Ou uma arte comercial, o que vocês quiserem estar desenvolvendo aí. Então, esse é o nosso trabalho para a semana que vem, ok? Ok. Então, anotem aí no caderninho que tem que fazer um desenho para a semana que vem sobre a pop art de sua autoria. Mas pode ser qualquer desenho, qualquer de pop art, qualquer um. Qualquer uma, tá? Quais são Até as semana que cores da vem? pop... Oi? Até semana que vem? Para a semana que vem. Usando as cores da pop art, quais são elas? Vermelho, amarelo e Verde, azul. amarelo, verde. Isso mesmo, vermelho, amarelo e azul. Ó. Aqui até no nosso slide de referência aqui, ó, que é para fazer a sua obra, sua pop art, né? Tá as cores principais aí, tá? O vermelho, o amarelo e o azul. Então é fácil, as cores que a gente está acostumado a usar aí, né? Pode usar outras cores? Sim, a gente pode estar usando outras cores também, tá? Não que seja somente essas cores. A gente pode agregar outras cores complementares aí para agregar ao desenho de vocês, à ideia de vocês. Pensem com esse desenho, pessoal, como se você estivesse produzindo algo, criando algo inovador e que quisesse chamar a cultura em massa, a cultura de uma grande quantidade de pessoas, tá? Então pense como vocês iriam fazer esse desenho para chamar a atenção dessa grande quantidade de pessoas aí para poder divulgar o trabalho de vocês. Pense numa profissão futura de vocês. Como seria essa divulgação para vocês entrarem no comércio, para entrarem com a formação de vocês, para poder começar as pessoas começarem a conhecer o trabalho de vocês. Pense dessa forma, como profissionais do futuro aí, ok? Continuando então lá. Então,
nasce a indústria da cultura. Então, no final do século XIX, aí, os produtos culturais passaram a ser reproduzíveis. Exemplo disso é o gramafone, né, que é essa imagem que eu vou passar o mouse aí em cima, ó, essa imagem amarela aí, ó. E que é isso? Um toca-disco, né? Na época aí, eles começaram a fazer essas invenções. E do nosso outro lado aí que eu estou passando o mouse, ó, que está uma pessoa fumando, tá? É uma fotografia, tá? O que ele quis dizer com esse gramafone e com essa imagem da pessoa fumando? Tá? Vamos começar com o gramafone. Que a música, ela tem vários formatos, várias ideias, vários textos, várias escritas que levam vários conceitos, vários sentimentos, várias ideias a uma grande quantidade de pessoas. Tá? Então, a música ela consegue atingir de uma forma diretamente uma grande quantidade de massa de pessoas, influencia ela a uma determinada cultura, a um determinado texto, a uma determinada ideologia. Aí. Então, a música ela alcança mais rápido a ideia das pessoas aí. Tá? A fotografia, naquela época, na década de 60, a fotografia era um ponto de referência para chamar a atenção. Nessa imagem que a pessoa fumando aí, ele quis destacar que você sim pode usar o cigarro, mas você tem que ter o consentimento de que o cigarro é prejudicial à saúde, que ela prejudica os seus pulmões, que ela pode causar doenças como câncer e etc. Então, é uma prática imprópria que causa danos ao seu organismo. Tá? Então, você pode, se você é livre para fazer esse consumo de uma droga, vamos pôr assim, né? Estou falando que ela é uma droga porque ela prejudica o corpo humano, ela danifica o corpo humano. Então, se você tem esse livre-arbítrio dessa escolha de fumar, você tem que ter a consciência também que ela pode causar algum dano ao seu corpo. Certo? Dúvidas sobre essa ideia que ele quis passar? Não. Tranquilo, né? Então, nós temos aí o nascimento da indústria cultural, criada pelos filósofos alemães Theodor Adorno e Max Poggenberg, em 1940. Então, esses filósofos aí, ó, utilizaram dessas imagens, tá? Das fotografias, do silk screen ou de outras invenções para poder chamar a atenção do público para o que era bom e o que era ruim. Então, eles filosofavam através das imagens os ideais, os conceitos e cada objeto, cada coisa, cada ato que acontecia no país tinha a oferecer ao público dando ideias e reflexões. Então, nós temos aí, eu destaquei o que é cultura em massa para vocês não esquecerem, tá? Então, cultura em massa, produtos criados por alguns grupos de pessoas, mas destinado ao consumo de multidões. Então, quando fala-se cultura em massa, são produtos que chegam a multidões, com um ideal, com um pensamento, com uma reflexão. Comunicação em massa é feito por mídias, por jornais, por rádio, por televisões. Tá? Então, nós temos vários conceitos, várias ideias. Uma delas aí, ó, de uma comunicação em massa, é a Coca-Cola, né? Geralmente, quando chega final do ano, principalmente Natal, a Coca-Cola faz uma mensagem de reflexão sobre o Natal, passando uma mensagem de paz, tá? E ele faz uma referência em cima do seu produto. Para que isso? Para ter um alto consumo, para se vender mais, para conquistar mais a confiança do público, tá? E ele alcançar uma meta eficaz financeiramente aí. Tá? Então, do nosso lado direito, nós temos uma imagem que mostra muito bem sobre as mídias. Né? Nós temos aí hoje a internet, que é uma grande mídia, aí, uma referência nossa, que a gente consegue chegar rápido ao pensamento das pessoas, a fazer com que as pessoas reflitam sobre acontecimentos ou algo que venha a acontecer ou que possa acontecer aí. Então, a internet influencia bastante. E nós temos, naquela época, também os jornais, que hoje é mais digitalmente, né, mais pela internet, mas ainda tem alguns jornais em papel. Tá? E as rádios também são grandes influenciadoras aí em comunicação em massa.
e as televisões, né? Nós temos grandes influências aí de artistas que fazem referências, reflexões, que fazem uma certa observação ao público de que não é certo, principalmente os telejornais aí, né? Fazem referências aí do que é errado, do que está errado no Brasil, o que está errado na nossa política, como poderia ser. Então, eles fazem bastante reflexões e levam o conceito a uma grande multidão aí. Tá? Na época, eles usavam muitos jornais para chegar a essa grande comunicação em massa. Jornais, gibis, revistas, tá? E rádios eram muito utilizados, porque a televisão era um pouco censurada. Mas hoje a gente vê uma liberdade de expressão maior aí. Lógico que tem que ter um respaldo, tem que ter um objetivo que você não prejudique outras pessoas, ou que você faça ou fale algo que outras pessoas interpretem de outra maneira. A gente tem que pensar no que vai escrever, mesmo tendo uma liberdade de expressão grande aí. Então, outras pessoas podem levar essas palavras, essas escritas, para um outro lado e você pode sofrer um processo aí. Então, nós temos que pensar muito no que vamos escrever na internet, para que outras pessoas não interpretem de outra forma, certo? Dúvidas sobre isso? Não. O Papa Arhol, tá? Ele é considerado Papa porque ele é uma pessoa que fez uma grande revolução na época, que fez um grande desenvolvimento, que levou várias ideias, várias culturas aí para determinados produtos, para atingir uma grande massa aí populacional. Então, ele é uma referência muito grande na nossa arte pop aí. Então, ele fez parte da arte pop, que foi um movimento artístico que se desenvolveu principalmente nos Estados Unidos. O que ele misturou? A cultura erudita, a cultura clássica, né, com o popular. Então, ele buscou algo lá do passado, que era muito clássico, com o que é popular perante as pessoas. Tá? Então, é muito provável que o Warhol não tenha tido exatamente a intenção de fazer isso. Mas muitos críticos de arte leem a obra dele afirmando que o artista se infiltrou no sistema capitalista para criticá-lo. Então, ele usou a arte pop não com essa intenção de desenvolver financeiramente os produtos ou divulgar os produtos, mas de levar reflexões e ideias a uma grande quantidade de pessoas aí. Só que isso se reverteu, né, ao consumo, às reflexões políticas. Então, eles aderiram a várias questões nesse período aí. Então, por isso que ele é considerado como um papa, entre aspas, aí, por ele ter levado uma técnica a grande quantidade de pessoas aí de uma forma direta, né? Então, o que é uma cultura erudita? Também é pergunta de prova, costumo perguntar em prova isso, tá? Então, cultura erudita é, portanto, toda e qualquer forma de cultura produzida dentro de um conjunto de conhecimentos adquiridos por meio de estudo organizado, que pode ser acadêmico ou não. Então, é uma forma clássica, né, popular e clássica ao mesmo tempo, que leva as pessoas a esse consumo ou essas ideias, né, a essas reflexões que ele queria atingir na época. Hoje, ainda se produz dessa forma? Sim. Claro que ele não chama tanta atenção como antigamente. Às vezes, eles refazem essa técnica usando o atual, a modernidade. O que é uma cultura popular? É uma expressão que caracteriza um conjunto de elementos culturais específicos da sociedade, de uma nação ou religião. Então, é uma expressão que tem em cada região, em cada cidade ou em cada país aí, tá? E eles pegam esses elementos tradicionais, clássicos de época. Nós já vimos o que são clássicos, né? Então, um exemplo que eu dei em uma das nossas aulas aí é o futebol, é um clássico, né? O que seria esse clássico? Que passa de geração para geração. Então, são culturas que vêm de geração para geração, que eles reformulam e continuam levando essa expressão de uma forma direta a uma grande quantidade de massas. Exemplo disso, folclore, né? Nosso folclore é uma coisa clássica, é uma forma clássica de
transmitir o que era, como funcionava? O que vocês acham? Pessoal, estou esperando. E aí, Fábio, o que vocês acham? Douglas? Pessoal, estão me ouvindo aí? Então, o clássico é algo que passa de geração para geração, tá, pessoal? Vocês não me responderam não, mas eu respondo para vocês. Então, é algo que vem de outras décadas aí e que continua favorecendo ou dando reflexões até hoje nas nossas vidas aí. Influencia muito isso, certo? Por conta de sua experiência como artista comercial, Warhol conhecia de perto o funcionamento da publicidade. A publicidade é o quê? A divulgação de produtos, né? E a usou a seu favor para se tornar conhecido. Primeiramente, sabia que precisava estar no lugar certo e na hora certa. Essa imagem que vocês estão vendo aí, ó, ela é bem conhecida nas provas de Enem, de vestibulares, tá? Então, essa prova aí, ó, vocês que vão fazer logo vestibular aí, ó, provas do Enem, essa imagem sempre cai em vestibular. E qual a ideia que eles querem passar? Vamos analisar essa imagem e ver qual a mensagem que quer passar. Aí, Fábio, o que essa imagem quer passar? Douglas? Alguma crítica? Sim. Uma crítica, isso mesmo. Qual é essa crítica? Aí eu já não sei. A busca do corpo perfeito, não é isso? Nós não temos um cara malhado ali, uma mulher, tá? Geralmente ele colocou essas pessoas quase nuas, né? Quase nua. Então a pessoa mostra a perfeição do corpo humano, a busca da perfeição do corpo humano, tá? Essa imagem é uma colagem. Então ele fez várias colagens, como o corpo humano, como aquele gravador que está logo abaixo ali, tá? Então, quer dizer, ele faz uma referência à perfeição do corpo humano. Hoje nós temos a busca da perfeição do corpo humano em academias. O que vocês acham? Sim, eu acho que sim. Temos, né? Então, nós temos aí uma grande procura por a perfeição do corpo humano através de... Eles falam que exercícios físicos, mas a maioria consome anabolizantes, que é proibido no Brasil, né? E por que é proibido? Fazer mal, né? Então, o corpo perfeito, esteticamente, pode trazer danos futuros de uma forma produzida de uma forma incorreta. Qual seria essa forma incorreta? Anabolizantes, né? Consumos de medicamentos impróprios para o corpo aí, tá? Aí, o que ele quis dizer com o gravador ali? Que, através da mídia, através do rádio, através da música, consegue-se atingir uma grande quantidade de pessoas, tá? Passando essa mensagem de que você sim pode ter um corpo esteticamente belo, mas que a sua imagem aí pode ser prejudicada com certos tipos de medicamentos consumidos de uma forma incorreta. Então, essa é uma mensagem bem reflexiva aí, ó. Tá? Dúvidas sobre isso? Não. Então, os artistas trabalham Não, nenhuma. fazendo o quê? Intervenções em fotografias de desastres publicados na imprensa, tá? Como assim? Desastres. Então, muitas das vezes, fotografia, um exemplo, o lixão.
mostrava a forma que era depositado esse lixo, a forma incorreta que eles utilizavam esse lixo para prejudicar a natureza, então a vida do ser humano. Por exemplo, os rios poluídos prejudicam tanto a natureza quanto a qualidade de vida da gente. Então, eles usavam as fotografias, tá, para publicar desastres, para divulgar em massa o que acontecia. Ah, mas o que isso tem a ver com arte pop? Tudo. Por quê? Eles usavam, como nós temos aí algumas referências de alguns artistas importantes, né, como Elvis, a Mary Moore, aí nós temos a Liz Taylor. Então, foram grandes referências que compunham de uma forma, de uma imagem conhecida, né, de uma forma direta, a levar outras ideias a outras pessoas. Então, depois que buscou o sensacional, né, em objetos absolutamente banais, como assim banais? Como se não tivessem tanta saída para aquele objeto. Tá? Com essa divulgação que ele fez, com esse sensacionalismo que eles fizeram com a divulgação de produtos que não eram conhecidos no comércio, tá? Como latas de sopa, notas de dinheiro, que não eram tão divulgados de uma forma cultural em massa. Então, não atingia uma grande quantidade de pessoas. E aí ele fez o quê? Uma interferência, levando esse conhecimento das pessoas para essas reflexões, usando imagens de artistas também. E artistas cinematográficos, né, que faziam grandes referências na época. Eles associavam imagens de artistas com produtos para vender-se mais, para se lucrar mais, para ter um recurso financeiro. Nós tivemos grandes artistas aí na nossa atualidade, ainda, principalmente na nossa época aí, de artistas que faziam a sua imagem como referência a determinado produto, que se lançasse sem essa imagem desse artista, ficava irreconhecível, não tinha venda suficiente, não tinha sucesso de venda no comércio. Tá? Um dos nossos exemplos aí foi alguns artistas como a Xuxa, como Gugu, Eliana. Então, eles associavam as suas imagens, ainda associam as suas imagens a alguns determinados produtos, como calçados, brinquedos, tá? Marcas de produtos de consumo, como bolachas, sucos. Então, nós temos muitas referências de artistas aí que eles compõem industrializadamente. Essa palavra aí que eu não consegui falar, tá? Para não perder o costume, né? Eles usam essa imagem para comercializar mais fácil esses produtos aí. As empresas lucram mais? O que vocês acham? Usando imagens de artista. Lucra, lógico. Lucra. Tem influenciador, né? Porque são influenciadores, né? Porque são influenciadores. Influenciador. Então, nós temos aí grandes influenciadores atualmente ainda. Tá? Então, isso é importante. Tem grandes marcas aí, o Donton Company, por exemplo, usa a imagem do ratinho, né, para fazer a divulgação da sua rede de dentistas, né? Então, muitos artistas aí fazem propaganda ainda de produtos para se vender mais. E isso é um sucesso absoluto. Os artistas famosos interferem muito nesses produtos. Ajudam a consumir muito esses produtos aí, tá? Então, pensem nisso. Quando forem fazer os seus investimentos profissionais, pensem em associar algo famoso à sua marca, à sua rede, para dar divulgação, para levar a uma grande quantidade de pessoas.
técnica da serigrafia, ou silk screen, né? Tá vendo aí na imagem que nós temos uma tela, praticamente uma tela desenhada, tá? E nessa tela, onde está desenhado, é vazado. Tem furinhos e passa tinta nela. Tá vendo que ele tem tipo uma espátula ali, ó, nas mãos, tá? Essa era a forma, e é a forma ainda até hoje, de estampar camisetas. É assim que eles fazem as camisetas. Então, eles recortam a camiseta, tá? Alexandre, Oi. já deu seu tempo.